Então tá. Olá de novo. Hoje eu gostaria de, com a ajuda do Senhor Jesus, falar sobre se preparar para estar com Cristo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar, a gente tem que se preparar para estar com Jesus, Jesus vai voltar, mas que dia que Jesus volta, né? Todo mundo só sabe falar, Jesus vai voltar. Realmente, a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Está cada vez mais próxima. Mas a gente precisa se preparar, porque a gente não sabe o dia e nem a hora, né? O próprio Jesus falou isso lá em Mateus 24, que nós não sabemos o dia e nem a hora que isso vai acontecer. Nem os anjos que estão no céu sabem o dia e a hora. Mas nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar preparados, nós temos que nos preparar. Porque se você soubesse o dia que Jesus vai voltar, você com certeza, eu penso, com certeza a gente ia deixar para se arrumar na última hora. Igual a história das 10 virgens, né? Em Mateus 25, que tinha as 10 prudentes e as 10 loucas, as 10 nécias. Quem são as 10 prudentes? As 10 prudentes são as que se prepararam, são as que colocaram azeite nas suas lâmpadas. Esse azeite significa o Espírito Santo. Então nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que buscar o Espírito Santo, nós temos que viver uma vida de comunhão com Deus todos os dias. Não é um dia, eu sei que Jesus vai voltar, mas amanhã eu me arrumo. Amanhã, segunda-feira, eu me preocupo em colocar minha vida em ordem. Não é assim. Sabe por que também não é assim? Porque Jesus, irmãos, ele também volta para você o dia que você parte dessa terra, o dia que você morre, o dia que você saiu desse mundo, acabou para você. Você não tem mais nada a fazer, acabou, você não tem nenhuma obra a fazer, você não tem Deus para louvar. O que você fez já foi feito. Então, se você morreu em Cristo, Jesus já voltou para você. Ele já voltou para você no dia que você morreu. Então, nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. Mas tem até aquela frase, a única certeza que nós temos é de quê? É da morte. E ela vem sem a gente saber, numa hora inesperada. Ninguém sabe, mas ela vai vir. Então, nós temos que estar preparados para estar com Cristo. Nós temos que buscar a presença de Deus. Nós temos que buscar ser cheios do Espírito Santo. E Deus, Ele sempre quis ser o nosso amigo. Deus sempre nos amou e Ele sempre vai nos amar. Ele nunca vai deixar de nos amar. Então, por isso, Ele entregou Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, para salvar toda criatura. Quem quiser ser salvo. E nós já aceitamos o Senhor Jesus. Quem não aceitou ainda o Senhor Jesus, precisa aceitar. Porque nós temos que estar preparados. Então aqui, Deus sempre quis ter um relacionamento com a gente. Deus sempre quis nos salvar. Desde o princípio, Deus, Ele tinha comunhão com Adão, lá no Jardim do Éden. Mesmo que Adão e Eva pecou, Deus sempre conversava com Adão. Deus sempre buscou ter um relacionamento com Adão. Deus sempre buscou ter um relacionamento com a gente. Por exemplo, Deus tinha um relacionamento com Abraão. Deus tinha um relacionamento com Isaac. Deus tinha um relacionamento com Jacó, com Moisés, com José do Egito, e entre outros exemplos que nós temos na Bíblia, né? E com a gente também não é diferente. Deus sempre quis e sempre vai querer ter um relacionamento com a gente. Basta a gente querer também. Então, nós nunca vamos ser bons o bastante. Esse negócio de achar que a gente vai ser perfeito, isso é mentira. A gente nunca vai conseguir ser perfeito. A gente sempre vai errar. Só que a diferença é que nós vamos errar, mas nós vamos procurar consertar o erro. Nós vamos nos aperfeiçoar a cada dia. Não é isso que um cristão deve fazer? Nós nunca seremos bons o suficiente,
Por isso, nós temos conosco um advogado, Jesus Cristo, alguém que pode apagar os nossos pecados. Jesus Cristo, ele está aqui para nos defender. Não só isso, mas a Bíblia diz que ele é o nosso advogado. No dia do juízo final, ele será o quê? O juiz. Ele vai julgar a gente pelas nossas atitudes. Por enquanto, enquanto nós estamos aqui na terra vivendo, ele é o nosso advogado. Se a gente errar, a gente pode chegar até ele e pode pedir perdão. A gente pode pedir perdão para o irmão. A gente pode se consertar. Alguém que pode nos perdoar. Mas isso depende de nós. Depende se a gente quer nos arrepender e quer que Jesus apague os nossos pecados. Porque ele está disposto. Basta a gente querer. Isso só depende da gente para nós sermos perdoados. Então, não fique deixando para consertar a sua vida depois. Daqui a anos, né? Às vezes a gente pensa assim, eu tenho um problema, sei lá, um problema lá na minha escola, um exemplo. Um problema na minha casa muito sério e eu não tenho condição de arrumar esse problema, eu não dou conta de arrumar esse problema. Mas Deus, Jesus, ele está disposto a ajudar você a arrumar esse problema, se você estiver disposto a querer consertar esse problema. Por isso que nós precisamos consertar hoje, porque nós não sabemos o dia que nós vamos morrer, nós não sabemos o dia que vamos sair dessa terra. E quando nós morrermos, não há mais nada a se fazer, não há obras mais a se fazer. Enquanto há vida, há esperança. Então, o tempo de se consertar com Deus é hoje. Uma outra coisa que nós, como cristãos, devemos não correr atrás é da razão. Como assim da razão? Às vezes, nós temos razão em determinado assunto. Nós somos conhecedores de determinado assunto, até da Bíblia. A gente sabe do assunto, mas aí vem alguém discutir com a gente sobre o assunto e a gente fica discutindo com essa pessoa, perdendo tempo, né? Em vez de você estar servindo a Deus, você vai acabar se perdendo às vezes, porque você vai dispensar o seu tempo discutindo com coisas que não precisa, coisas que não são úteis. Então, às vezes, nós temos que deixar a nossa razão, abrir mão da nossa razão por amor de Cristo, para seguir a Cristo. Eu tenho razão do assunto, mas se eu ficar discutindo, eu vou perder a minha razão. Porque fulano não vai entender o assunto, eu só vou ficar falando, e ele vai ficar com raiva de mim e ainda vou escandalizar. Então não posso ser assim. Então nós precisamos ter uma vida de santidade. De acordo com a Bíblia, nós precisamos ter uma vida de santidade. Para ter uma vida de santidade, precisamos renunciar nossa carne, não se apoiar no nosso próprio entendimento. Precisamos aprender o que está sendo ensinado na Bíblia. Então, todos nós temos Bíblias em casa, né? Nós podemos ler a Bíblia, podemos aprender da Bíblia. E lá está todas as instruções para a nossa vida. Deus deu todas as instruções que nós precisamos, basta a gente seguir o que está escrito na Bíblia. Então, se a gente tem algum problema, que a gente tem dificuldade, porque às vezes nós temos dificuldade com coisas, nós não conseguimos sair de determinados pecados sem a ajuda de Deus. Tem coisa assim que é muito difícil. É tipo assim, é mais forte do que eu, vamos dizer assim. Então nós precisamos pedir a Deus e Ele vai nos ajudar a sair desses pecados de estimação que nós, por acaso, vivemos. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 24, versículo 36 ao 44.
Mateus, capítulo 24, versículo 36 ao 44. Nós vamos meditar aqui no que Jesus falou. Todos acharam? Acho que sim, né? Então tá. Eu vou ler do 35 para ficar mais, frisar mais. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Olha, Jesus falou isso. O dia que Jesus for voltar, ninguém sabe. Ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar, mas nós sabemos que Ele vai voltar. Por isso nós temos que nos preparar. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, Jesus aqui foi bem claro com a gente, né? Ele não disse qual vai ser o dia que ele vai vir. Ele disse que só Deus sabe o dia que ele vai vir. Mas ele alertou, ele avisou a gente que ele vai vir. E ele vai voltar. Mas a gente precisa se preparar. Nós temos que ser como as 10 virgens prudentes. Não podemos ser loucas, nécias. Nós precisamos nos preparar enquanto há tempo. Sabe qual que é o tempo de se preparar? É hoje. O tempo de se preparar é hoje. Então, como que nós vamos nos preparar? Como que nós temos que nos preparar? Nós precisamos ter uma vida de santidade. Ah, Carolina, é você que está dizendo isso? Que tem que ter uma vida de santidade? Você que acha isso? Não, eu não acho isso. De acordo com a Bíblia, aqui em Hebreus 12, versículo 14, se os irmãos puderem abrir, vai explicar o porquê que nós precisamos ser santos. Por que ser santo? O que isso implica? Por que é importante ser santo? Nós vamos ver a resposta aqui nesse versículo de Hebreus 12, versículo 14. Aqui em Hebreus 12, se quem não tiver achado, pode ouvir que eu vou ler. Hebreus 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Aqui está o motivo por que nós precisamos ser santos. A própria Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso é muito sério. Não é algumas pessoas não verá o Senhor. Algumas são santas, outras não. Umas vão ver o Senhor, outras não. É sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu preciso ser santa, você precisa ser santa, nós precisamos ser santos. Todos nós. Essa mensagem é para todos nós, como igreja, inclusive para mim. A mensagem que a gente vai ministrar, ela tem que ser primeiro para a gente e depois para os outros. Então é para todos nós, como igreja. Nós precisamos ser santos. É tempo de ser santos. Então aqui, nós precisamos caminhar em santidade.
precisamos consertar a nossa vida e devemos praticar algumas coisas que vai nos ajudar a caminhar, a viver em santidade. Aqui, o que nós devemos fazer é não viver pecando. Se tem um erro, conserta. Ah, mas eu tenho dificuldade. Vai consertando a cada dia. Porque Deus vê a sua intenção. Ele vê se você quer consertar, se você está procurando consertar, ou se você está deixando, deixa para lá, deixa a vida me levar. Um dia eu conserto, não sei quando, mas um dia aí eu conserto. E nunca conserto. Nunca vai chegar. Se não fizermos um esforço, nunca esse dia chega. Ele não vai chegar. O tempo, quem faz, somos nós. O tempo, quem faz, somos nós. Nós não podemos falar assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de servir a Deus. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu não tenho tempo de, sei lá, de se reunir como igreja. Eu não tenho tempo para isso. Mas você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para mexer no celular, você tem tempo para dormir, você tem tempo para as outras coisas. Então nós temos que dividir o nosso tempo, saber separar o nosso tempo. E o nosso tempo se chama hoje. Aqui em Efésios 4, versículo 26, 27, vai nos dar uma luz do que nós não devemos fazer. Efésios 4, 26 ao 27. Diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Às vezes a gente se ira muito fácil. Eu, por exemplo, quem que não se ira? Eu me iro. É uma coisa que eu tenho que mudar na minha vida. Todos nós temos alguma coisa que nós precisamos mudar na nossa vida, não é mesmo? Se você sabe qual que é o seu pecado, pensa aí e pensa, eu tenho que mudar isso aqui. Mas a Bíblia diz o quê? Para nós, para todo mundo, inclusive para mim, para vocês também. Irai-vos e não pequeis. Você pode se irar, porque nós somos seres humanos, né? Às vezes a gente recebe umas notícias e aí a gente fica irado, bravo. Mas aqui diz, e não pequeis. Fica irado, mas não peque. Não vai lá colocar fogo no terreno do seu vizinho porque você está bravo com ele. Fica irado. Se você ficou irado, tudo bem, é natural você ficar irado com alguma situação. Mas não vá e peque. Nem deis lugar ao diabo, né? Porque às vezes nós ficamos irados e aí nós damos lugar ao diabo. E aí ele começa a tomar conta da nossa vida. Já nem é mais a gente que está agindo, é ele. Porque nós demos o quê? Brecha, a oportunidade para ele entrar. Então, a ira deve ser controlada e nunca devemos usá-la para pecar. Se ficarmos enfurecidos, devemos lidar com isso e a sua raiz, e logo afastar esse pecado de nossas vidas. Devemos nos esforçar para manter uma lista curta de pecados. E perdoar aqueles que precisamos perdoar em tempo hábil. Qual que é o tempo hábil que a Bíblia está falando aqui nesse versículo? Antes que o sol se ponha. Não é para você deixar alguma coisa, alguma contenda, algum problema para depois, para arrumar depois. É para você arrumar hoje. Aqui diz, antes que o sol se ponha. Então, se você tem problema com o seu professor, você deve procurar o seu professor e consertar com o seu professor. É um exemplo, viu, gente? Se você tem problema com, não sei, com a Silvana, você procura a Silvana e conserta. Se você tem problema com a Diva, procura a Diva e conserta. Se você tem problema comigo, venha até mim e conserte. Se eu tenho problema com você, com a Diva, por exemplo, eu vou até a Diva e vou consertar. Não é assim que é ser cristão? Isso é ser cristão. O que a gente não pode é ficar guardando problema para a gente e ficar com ódio do irmão, ou ódio de gente que você trabalha, ódio do seu professor, ódio de colega, enfim, quem seja.
Nós precisamos mudar isso na nossa vida. Isso também faz parte de ser santo. Isso também faz parte de servir a Deus. Não é só orar, não é só ler a Bíblia. Isso entra também no sentido de ser santo, de viver uma vida santa. Então, se nos apegarmos à raiva, corremos o risco de ter amargura e ressentimento, né? A gente vai ficando com raiva do irmão, da pessoa, seja quem for, e aí a gente guarda para a gente ou fala mal dele e não resolve, fica por isso mesmo. Mas Deus não se agrada disso, viu, irmãos? Deus não se agrada disso. Então, a gente fornece ao demônio um ponto de apoio em nossas vidas, né? Porque se você fica com ódio, por exemplo, você vai ficar com ódio e você vai ter ódio da pessoa. Até a voz da pessoa vai te irritar. Se ela olhar para você assim, não falou nada, mas se ela olhou, só dela chegar ali, você já não suporto, não suporto. Cristão não pode ser assim. Nós não podemos ser assim. E eu não estou falando aqui querendo apontar para ninguém, porque, como eu disse, a pregação primeiro tem que ser para mim, é para nós, para todos nós. Então não fique achando aqui que eu estou jogando indiretinha. Mas isso aqui serve para todo mundo. Nós que somos cristãos, nós precisamos ter essa prática de consertar os nossos erros, de consertar com os irmãos, de consertar com quem quer que seja. Pode ser gente que convive com você no trabalho, você tem raiva dele, vai lá e conserta. Ah, se não depende de você, se foi ele que aprontou com você, então perdoa. Mas se foi você que aprontou com ele, então peça perdão. A gente não pode só querer perdoar, a gente também tem que pedir perdão. Então nós temos que ser assim, parecidos com Jesus. Jesus é assim. Ele perdoa a gente, não perdoa? Quantas vezes Jesus perdoa a gente? Não dá para contar, é muitas. Então nós temos que perdoar os outros também e temos que pedir perdão também. Se nós não perdoarmos as pessoas, Deus não vai nos perdoar. Isso é bíblico. Foi o próprio Jesus que disse isso. Deus não vai nos perdoar. O Pai não vai nos perdoar. Então, a ira desenfreada entre os crentes quebrará a comunhão e trará danos à igreja, como eu acabei de dizer. Então, o que a gente deve fazer? Se a gente não pode ter ódio, não pode ter mágoa de ninguém, o que a gente deve fazer segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, em Efésios 4, versículo 32, tem a resposta. Presta atenção, não precisa achar, eu vou ler, apenas medita. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É isso que a gente tem que fazer como igreja, né? Perdoar o outro. Tem que ser compassivo, tem que ser benigno. Tem que, como também Deus em Cristo vos perdoou. Já pensou quantas vezes você já foi perdoado? Já pensou em um dia? Não vamos pensar quantas vezes não, porque senão a gente fica triste, né? Do tanto de vezes que a gente já foi perdoado. Será que a gente não consegue dar um pouquinho do nosso perdão para o próximo? Isso. Exatamente, isso que a Marilza falou. Tem que ser um... Isso mesmo. Não pode ter amargura. Porque não adianta você falar, me perdoa, mas fica com amargura, né? Isso, amargura, guardar. Bem dito pela Marilza. Nós temos que ser assim, sal da terra e luz do mundo. Exemplo. Então nós precisamos ter uma vida santa diante de Deus. Aqui tem alguns exemplos para nós termos uma vida santa. Para ter uma vida de santidade com Deus, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ser o quê? Amigo de Jesus, não é isso? Mas como que a gente vai ser amigo de Jesus? Nós temos que ser parecidos com Jesus. Para a gente ser amigo de Jesus, nós precisamos o quê? Buscar Jesus todos os dias.
para assim a gente conseguir ter força para ser santo, porque não é fácil ser santo, mas a gente tem que procurar ser santo. Então nós precisamos ser amigos de Jesus, procurar viver como Jesus viveu, fazer o que Jesus faria no seu dia a dia. Pensa, o que você acha que Jesus faria no seu dia a dia? Jesus, o que ele faria? De acordo com a Bíblia. Ele andaria com as pessoas, ele amaria as pessoas, ele perdoaria as pessoas, ele seria um exemplo para as pessoas. Nós precisamos ser tudo isso. São exemplos, viu, irmãos? Tem mais coisa. Ele é um exemplo também de amar a Deus. Nós também temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como nós lemos na Bíblia, nós vimos que Jesus, ele é um exemplo, porque Jesus, ele se retirava para orar. Jesus é perfeito, mas ele se retirava, ele não deixava de ter um momento com Deus, Deus. Ele não deixava de ter esse momento com ele e o Pai. Ele se retirava para orar, ele orava, ele fazia as obras, e ele é perfeito, ele é Deus. Então nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Nós precisamos também tirar o nosso momento para estar orando, para estar intercedendo pelos irmãos, para estar visitando os irmãos, para fazer o que Jesus faria. Todos nós. E ele amava o Senhor, ele ama o Senhor acima de tudo. Nós também temos que amar o Senhor acima de tudo. Colocar o Senhor como o centro da nossa vida. Não é o nosso trabalho que é o centro da nossa vida. Você não vive para trabalhar. Você trabalha, você vive, mas você trabalha porque você precisa sobreviver. Mas você vive para servir a Deus. Você vive para adorar a Deus. É para isso que nós estamos aqui. E para conduzir a outras pessoas também a adorar a Deus. Então, nós precisamos, como igreja, buscar as pessoas. Como assim buscar as pessoas? Buscar as pessoas que eu estou querendo dizer é evangelizar as pessoas. As pessoas que estão no mundo. Tem muita gente que nós conhecemos, nem precisa conhecer, que está perdida. Nós precisamos evangelizar essas pessoas, não é isso? Jesus mandou nós evangelizarmos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Infelizmente, tem pessoas que não vão crer, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, nós precisamos conhecer as pessoas, nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos ser sábios no falar. Não adianta a gente só falar, despejar 1000 palavras, a gente tem que ser sábio no falar, não falar de qualquer jeito. Nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Todos nós conhecemos os nossos pecados. Ninguém vai mencionar pecado de ninguém. Todo mundo sabe o que tem feito, o que precisa corrigir. É você e Deus. Ninguém vai mencionar. Nós sabemos quais são os nossos pecados. E nós temos que procurar consertar esses pecados. Nós precisamos também ser honestos com as pessoas. Aí às vezes você pensa assim, mas é só ser honesto em dinheiro? É só ser honesto pagando minhas contas? É só ser honesto não devendo? Não é só isso. É ser honesto também como você fala com as pessoas. Como assim, como que você fala? Se você falou assim, Marilza, eu vou na sua casa às 16 horas para a gente fazer dela. Mas aí eu não apareço lá, nem explico para ela por que eu não fui, o que aconteceu. Eu só simplesmente não vou. Você acha que isso é estar sendo honesto? Não. Isso também implica em ser honesto. É também nas pequenas atitudes. Eu falei que eu vou orar por fulano, eu não oro. Eu falei que eu vou visitar fulano. Eu falei que vou mandar uma mensagem, eu não mando. Eu falo, mas eu não faço. A gente não pode ser assim.
Cristão não pode ser assim. O mundo pode ser assim. Nós que somos cristãos, nós não podemos ser levianos. Isso é ser desonesto. Então não é só em dinheiro, é com atitudes também. Nós não podemos mentir. Isso também entra em ser honesto, porque se você falar uma coisa e fazer outra, ou falar que vai fazer uma coisa e não faz, ou mentir mesmo também, você está sendo desonesto, você está mentindo. Nós temos que fazer o principal. Buscar ser dependente de Deus. Esse é o principal. Se a gente buscar ser dependente de Deus, nós vamos conseguir fazer todas as coisas. Nós vamos conseguir ser honestos, nós vamos conseguir amar, nós vamos conseguir ser um exemplo, nós vamos conseguir perdoar, nós vamos conseguir fazer tudo, se nós formos dependentes do Senhor. Senhor, eu não sei fazer isso, mas o Senhor vai me ajudar. O Senhor vai me transformar. Eu vou ser mudada. Nós cantamos um hino hoje, renova-me. Porque nós não podemos ser o tempo todo assim. Ser assim como nós somos. Nós temos que mudar a cada dia. Então, nós precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Esse versículo, gostaria que vocês abrissem, está lá em Isaías, capítulo 55, versículo 6, e vamos ler o versículo 7 também. Isaías 55, versículo 6 e 7. Aqui em Isaías 55, versículos 6 e 7, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quando que a gente tem que buscar o Senhor? Enquanto se pode achar. A Bíblia está sendo bem clara aqui. Enquanto se pode achar. Quando que a gente vai achar o Senhor? Hoje. Então nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Hoje. Hoje é o dia que nós vamos encontrar o Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nós temos que buscar a presença do Senhor, não menosprezar a presença do Senhor. Nós temos que buscar de verdade. Ele está disponível para a gente, é a gente que tem que querer buscar a Ele. O versículo 7 diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Olha aqui, ele diz, e se converta ao Senhor. Nós precisamos nos converter todos os dias. Que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então não tem desculpa para a gente não buscar o Senhor. A própria Bíblia está dizendo aqui que Deus, Ele vai se compadecer do ímpio. O ímpio deve deixar o seu caminho errado. Quem que é ímpio? É quem não serve a Deus. É quem não busca o caminho de Deus. Mas às vezes nós temos que tomar cuidado para nós não estarmos andando no caminho dos ímpios. Nós não podemos andar na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo 1. Nem no caminho dos ímpios. Você não pode ver uma pessoa que é ímpia e querer copiar ela, porque você vai se perder. Você não pode ter você vê um amigo seu que ele é ímpio, você não pode fazer o que ele faz. Você tem que ajudar ele a se converter. Você tem que ser um exemplo. Então, Deus, Ele vai querer te perdoar, sim. Porque aqui diz que grandioso é em perdoar. Não importa quantas vezes você errar, peça perdão para Deus, que Ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar. Então, nós precisamos nos preparar a cada dia para ser salvos. Voltando aqui, em Mateus 24, aqui no versículo
aqui no versículo 40 e 41 e 42. 40 ao 42. Presta atenção aqui no que Jesus falou. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. O que será que Jesus está falando aqui? O que você entende que Jesus está falando? Jesus está se referindo ao arrebatamento. O arrebatamento da igreja vai acontecer. O arrebatamento da igreja, diante do que podemos observar, podemos perceber, entendemos que está próximo. Mas aí, eu sei que o arrebatamento está próximo, mas eu não me preparo. Será que eu vou ser arrebatado? Será que eu vou ficar? Isso é muito sério, irmãos. O arrebatamento está próximo. Sabe o que é o arrebatamento? Alguém sabe o que é arrebatamento? O arrebatamento é uma chance que Jesus está te dando. Sabe o que é o arrebatamento? Eu vou até ler aqui. Arrebatamento, subida aos ares para encontrar com Jesus. Esse dia vai chegar, mas nós não sabemos o dia e nem a hora. Como Jesus disse aqui em Mateus 24, nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Não sabemos, mas nós sabemos que Ele vai voltar. Então, o que a gente tem que fazer? Se preparar. Quem é que não quer ser arrebatado? Você não quer subir para o céu? Você, como igreja, ir para o céu, estar com Jesus, subir aos ares, ir com Ele. Às vezes nós esquecemos um pouco de falar sobre o arrebatamento, mas o arrebatamento vai acontecer. Depois do arrebatamento, acredita-se que vai ser um tempo muito difícil. Por que eu estou falando isso? Porque se você estudar Apocalipse, o livro da Bíblia, você vai entender as coisas que vão acontecer. Eu não vou citar aqui, porque esse não é o tema, mas se você estudar, você vai ver que vão acontecer coisas. E o próprio Jesus disse aqui, em Mateus 24, haverá a grande tribulação, haverá o domínio do anticristo. É uma coisa que vai acontecer. Não é loucura, vai acontecer. Então, quem ficar, vai ser mais difícil de servir a Deus. Não vai ser impossível, mas vai ser mais difícil. Nós temos que fazer a nossa parte, buscar, tentar fazer a nossa parte para ser arrebatado, fazer a nossa parte para estar com o Senhor. Porque nós podemos morrer a alguma hora, que não sabemos também. E o Senhor nos leva, temos que estar prontos. Então isso é muito sério, irmãos. Jesus, eu acredito que Jesus não vai demorar para voltar, diante do que nós vemos. Ele não vai demorar para voltar. Diante da Bíblia, diante de tudo que acontece nessa terra, os fatos. Não precisa assistir jornal. Basta você estar vivendo para você ver o que está acontecendo nos nossos dias, dia a dia. Ele vai voltar. Então nós precisamos estar preparados. Nós sabemos que isso vai acontecer. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então vamos nos preparar. Vamos nos preparar para estar com o Senhor Jesus. Seja você partindo dessa terra com Jesus, morrendo em Cristo, você vai com Ele. Seja você sendo arrebatado, você vai com Ele, mas nós temos que estar prontos. Vamos estar prontos. Todos nós vamos nos preparar. Não sabemos o dia nem a hora, mas vai acontecer. Eu gostaria de deixar uma reflexão para todos nós. Será que estamos vivendo despertados, lembrando que estamos vivendo no tempo do fim? Será que a gente se tocou que a gente está no tempo do fim? Ou simplesmente estamos vivendo a vida como se não houvesse o amanhã? Tipo assim, deixa a vida me levar, eu faço o que eu quiser, uma hora eu canto, uma hora eu busco a Deus, outra hora eu não busco. Não é assim que a gente tem que viver a nossa vida. A gente tem que estar preparado.
deixa a vida me levar, viver a vida cristã de qualquer jeito, viver a vida cristã relaxadamente, isso é muito triste, buscando primeiro os seus próprios interesses, e as coisas de Deus ficam em último lugar. Então nós temos que ser ao contrário disso. Nós temos que buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, como está escrito na Bíblia. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Precisamos buscar ao Senhor de todo o coração. Não é só, eu vou cantar um hino aqui, aleluia, vou orar um pouquinho, vou na igreja. Não é assim. Nós temos que buscar o Senhor de verdade. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe se nós estamos buscando verdadeiramente ou não. Ele vai nos julgar. Ele conhece a gente. Então nós precisamos voltar ao primeiro amor. Voltar até aquela vida com o Senhor Jesus. Voltar a buscar as primeiras coisas. Voltar ao primeiro amor. As primeiras obras. Voltar a fazer as primeiras obras. Fazer as obras com amor. Viver uma vida de igreja. Fazer as obras com zelo. Fazer o melhor para Deus. Fazer o melhor para Deus. E Ele irá nos recompensar. Sabe por que Deus vai nos recompensar? Veja o que está escrito aqui em 2 Coríntios 5, versículo 10. Olha o que a Bíblia diz. Vocês não precisam abrir. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Nós vamos comparecer no dia do tribunal, ante o tribunal de Cristo. Todos nós vamos comparecer. Todo mundo. Eu vou, vocês vão. Todos vamos. E lá nós vamos receber, Jesus irá nos julgar, nós vamos receber de acordo com o que nós fizemos aqui nessa vida. Aqui ele diz, seja bom ou bem ou mal. Se você fez o bem, você vai receber da parte de Deus a sua recompensa, porque você fez o bem. Se você fez o mal, você vai receber da parte de Deus a sua recompensa, porque você fez o mal. Então isso aqui é uma coisa muito séria. Mateus 12, 36 e 37, diz assim, mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Quem falou isso foi Jesus Cristo, aqui em Mateus. Então a gente tem que tomar cuidado com o que nós estamos fazendo, vigiar nós mesmos, não a vida dos outros, vigiar nós mesmos. Nós temos que nos vigiar, ver se nós estamos fazendo obras para o Senhor, se nós estamos servindo ao Senhor, se nós estamos vivendo para o Senhor, se estamos vivendo para nós mesmos. Porque um dia a nossa recompensa vai chegar. É grande, é pequena, é todo mundo. Vai chegar a recompensa para todo mundo. Nós já estamos sendo avisados. Nós não temos desculpa para dizer, eu não sabia que um dia eu ia ser julgado. Jesus já disse aqui na Bíblia. Então nós sabemos. Então, nós precisamos estar apercebidos. Para encerrar, eu peço a você que abra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, para nós encerrarmos. Apocalipse 3, versículo 11, para encerrarmos essa mensagem. Aqui quem falou em Apocalipse, irmãos, é Jesus Cristo, novamente. Veja o que Jesus Cristo falou aqui. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nós precisamos guardar o que nós temos. Nós precisamos guardar as boas obras. Nós precisamos servir ao Senhor.
para nós não nos perdermos. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém pode tomar a nossa coroa. Jesus falou isso. Então nós temos que prestar atenção na nossa vida, meditar na Bíblia. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor, concluindo. Precisamos ser obedientes ao Senhor, temer a Deus, como Salomão disse lá em Eclesiastes 12, concluindo o livro de Eclesiastes. Temer a Deus, nós temos que obedecer a Deus e andar nos seus caminhos. E precisamos pedir a força de Deus para nós vencermos os nossos desafios. E aí nós vamos conseguir ter uma vida plena com Deus e vamos conseguir fazer o que temos que fazer para Ele e para os outros, e vamos para o céu sim com Ele, porque é isso que Ele quer. Ele quer que a gente vá para o céu. Por isso que Ele deu a salvação através de Jesus. Então é isso. Amém. Que Deus abençoe a cada um e que Ele nos capacite a seguir os seus caminhos. Amém.